produção literária mesmo. Agora, os livros apócrifos que são históricos, né, que está falando sobre as guerras que aconteceram naquele momento, que está falando sobre o pensamento deles de libertação, né, a indignação deles com tudo que está acontecendo ao redor, aí é uma boa, porque é só história. Podemos então subdividir esse período aí intertestamentário em período persa, período grego, período egípcio, período sírio e finalmente o macabeu. Vamos lá, período persa, que horas tem? 8h20, me deixa antenado aí do horário, hein? Vai de 500, essa turma está muito desanimada, gente, não tem um café. É porque se eu não trouxer, ninguém traz, né? Se eu não trouxer, eu sempre trago. Antigamente, quem trazia café era PC, depois parou. Era. Desanimou. Cadê? Não, quem trazia era Laerte. Era Laerte que trazia. Pelo café, podia pelo bolo, Adriana. Mas a escalinha ninguém quer montar, né? O café, 15 reais o café. Eu trazia um pacote de rosquinha. Era mesmo, você era o homem que trazia rosquinha, trazia mesmo. Tem uma história que está montando o café em homenagem ao pastor André, né? Que eu tomei na garrafa dele, garrafinha pequenininha assim. Vamos lá. Eu vou trazer um Mas pacote o de café está muito caro. Olha aí. Esse período persa vai de 539 até 333, quando Alexandre o Grande entra em Jerusalém e é recebido pelo sumo sacerdote Jadua. Alguém conhece essa história? Página 7, lá no finalzinho. Período persa. O que vai acontecer? Eu não sei se isso está escrito aqui. Deixa eu ver se eu... Não está escrito. Ah, tá sim, mais adiante. Vamos lá. A política religiosa persa era de respeitar os deuses. Lembra que a gente falou aqui que eles permitiam que o povo cultuasse normalmente? Dos povos conquistados. Por isso, Ciro, quando conquista a Babilônia, permite que os judeus voltem para Jerusalém e reconstruam o seu templo, bem como levar de volta os vasos sagrados que haviam sido levados por Nabucodonosor. Como resultado disso, tem uma grande consolidação do judaísmo nesse período. O cativeiro curou os judeus da idolatria definitivamente. Lembra que eu falei para vocês que quando eles saem do cativeiro, eles saem com uma outra perspectiva, uma outra mentalidade. Nunca mais nós vamos idolatrar. É aí que começa o posicionamento deles. Sob a liderança de Esdras agora, o estudo da lei e dos profetas vai ser instituído dentro de lugares específicos chamados de quê? Sinagogas. Ele começa a botar ordem na casa. Esdras começa a organizar o culto, começa a organizar tudo direitinho, a vida religiosa desse povo. Olha aí. De um modo geral, foi um período calmo para os judeus, exceto por certas brigas internas pelo cargo de sumo sacerdote. Poder, né, gente? Por causa disso, o governo persa vai ter que intervir. Devastaram a cidade, impuseram pesada multa e perseguiram os judeus por muito tempo. Também foi no final desse período que surge o culto rival dos samaritanos, um povo misto que foi ali colocado pelos reis da Assíria. Como é que começa agora essa história dos samaritanos, essa rivalidade dos samaritanos? Quem sabe dizer? Porque quando eles estavam vivendo muito bem, foram para o cativeiro, não tinha rivalidade. Agora acabou o cativeiro, voltou todo mundo de volta para sua terra, agora tem rivalidade por causa de quê? Os samaritanos são aquele povo judeu da dispersão, só do norte, não. Samaritanos é a galera que foi para lá para o cativeiro e quando chegou lá, estava imaginando que ia ficar 1 ano ou 2 e vai ficar 70 anos. Jeremias fala para eles, ó, vocês podem casar, podem construir a vida de vocês, porque vocês não vão embora tão cedo dessa terra.
Esquece, vai lembra se era, mudar. você O lembra que se que- era do norte ou do sul? Era o povo de Judá. É, O que eles vão fazer? Eles chegam lá, chegam na sua terra agora, um povo misto, é o que ele está dizendo aqui. mestiço, né? Não é mais aquela da Não linhagem. é mais puro, por quê? Porque eles se casaram com as mulheres da Babilônia, eles tiveram filhos, é por isso que quando eles estão chegando na terra, o profeta vai dizer o que para eles? Devolvam suas mulheres, não é isso que ele fala? Devolvam suas mulheres, porque eles se casaram no cativeiro e misturaram, e uma das coisas que dentro da lei diz é que não pode misturar. Não pode, tem que casar com pessoas da mesma tribo, da mesma linhagem, não pode misturar. E agora esse povo vem para cá misturado, um povo misto. E aí os judeus puros, os judeus que não haviam passado por esse processo, olham para eles como impuros, como imundos, e não aceitam mais eles. Então agora começa essa rivalidade. O que vai acontecer? A gente não fala com vocês, a gente não cultua junto com vocês, a gente não passa pelas suas terras. Quando a gente vai estudar geografia bíblica, a gente percebe que quando eles vão passar por um caminho que leva 2, 3 horas, eles dão uma volta que leva 3, 4 dias para chegar, só para não ter que passar pela terra de Samaritano. Quando Jesus chega no poço para pedir água a uma mulher samaritana, cadê os discípulos? Não estão junto com ele. Por quê? Terra de Samaria. A gente não pisa nesse lugar. Jesus chega para pregar na terra onde tem samaritano e é rejeitado. O que os discípulos pedem a ele para fazer? Eu acho melhor. Por que o senhor não acaba com essa gente? Não manda descer fogo do céu e acabar com todo mundo? Porque pelo olhar deles, essa gente não merece nem viver. Porque se misturou, porque não cumpriu a lei. Jesus era tão forte que a própria mulher samaritana fala, né? Se veio dando água, vamos falar isso, né? Não pode dar essa água. Nem ela queria Ela dar. sabia da posição, ela sabia do lugar dela. Não ia. Ela sabia. E quando ela veio conversando com ela pergunta, agora eu vou aproveitar, né, que o senhor é um cara instruído, conhece a lei, onde é o lugar certo mesmo para a gente adorar? Se é lá, se é aqui, se é não sei aonde. Porque cada um vai dizer onde é o lugar. Quem está na nação do norte vai dizer assim, o lugar certo de adoração é aqui. Mas quem está na nação do sul vai dizer, não, o lugar certo de adoração é aqui. E a gente vai perceber que quando a gente está lendo o Antigo Testamento, o pessoal, Davi é de qual tribo? Davi é de Judá, né? Davi é de Judá. Mas o pessoal de outras tribos, quando o autor vai se referir à tribo de Davi, ele não fala mal da tribo de Davi. Ele não conta as coisas erradas que a tribo fez por causa de Davi. Porque tem a linhagem que vai vir o Messias, então esse tipo de coisas que acontecem que poderia manchar a imagem da tribo, ele oculta. Vamos pular essa parte. Vamos lá. Período grego começa com a entrada de Alexandre o Grande em Jerusalém. Deixa eu voltar aqui só um minutinho, só para eu tirar uma dúvida aqui. essas coisas não. É porque a Tem gente que vai ser ter... esclarecido. Não, porque a gente vai ter que entrar nesse assunto depois. Você disse que esse Alexandre falava documento. Ele fala aqui sobre o terreiro do norte. Samaria, reino do norte. E Israel e Judá é o sul. Essa era a minha dúvida. Vamos lá, onde que eu parei aí? Me ajuda aí. Período grego, né? Começa com a entrada de Alexandre o Grande em Jerusalém, no ano de 333 a.C. Durante o cerco de Tiro, Alexandre solicitou a ajuda dos judeus que se recusaram por terem uma aliança com os persas e serem fiéis a essa aliança.
Após destruir a cidade de Tiro, o general macedônio marchou contra Jerusalém, preste atenção nisso, hein? Mas foi recebido com flores pelos sacerdotes. E aí Flávio Josefo, que é um historiador judeu fantástico, ele vai contar exatamente o que aconteceu. Porque como assim? Quando ele está entrando na cidade de Jerusalém, ele é recebido por homens vestidos de branco, que são os sacerdotes com suas estolas sacerdotais, jogando flores diante dele. E aí ele para a invasão na hora e a gente vai entender por quê. Olha aqui. Quando Alexandre o Grande tomou essa última cidade, que é conhecida como Gaza, ele avançou para Jerusalém e o sumo sacerdote Jado, que bem conhecia sua cólera contra ele, vendo-se com todo o povo em tão grande perigo, recorreu a Deus. Ou seja, ele viu que o bicho ia pegar e aí ele foi para o joelho. Ordenou orações públicas para implorar o seu auxílio e ofereceu sacrifícios. Deus então apareceu em sonhos na noite seguinte e disse para o sacerdote o seguinte: que fizessem espalhar flores pela cidade e mandassem abrir todas as portas e irem vestidos com seus hábitos pontificiais, as suas estolas sacerdotais, com todos os santificadores, todo o pessoal do culto responsável pela ordem do culto, levitas, todo mundo tinha que estar vestido como se estivesse no templo e ia espalhar flores pela cidade. Havia um porquê, olha aí. Também assim revestidos e todos os demais vestidos de branco ao encontro de Alexandre, sem nada temer do soberano, porque ele, o próprio Deus, os protegeria. Os fenícios e os caldeus que estavam no exército de Alexandre não duvidaram que na cólera em que ele se achava contra os judeus, ele permitiria que eles saqueassem a cidade de Jerusalém. Quer dizer, eles estavam acompanhando Alexandre o Grande com o interesse de saquear a cidade. Olha aí, a gente vai se dar bem com os despojos de guerra, né? Porque quando ele invadir a cidade, a gente vai poder pegar tudo que estiver lá. Mas aconteceu exatamente o contrário, pois o soberano apenas viu aquela grande multidão de homens vestidos, todo mundo de branco, e os sacrificadores revestidos com seus paramentos de linho e o sumo sacerdote, com seu éfode de cor azul, adornado de ouro. Ele está atentando bem para os detalhes, tem um motivo para ele estar especificando cada detalhe, hein? Com uma lâmina de ouro na qual estava escrito o nome de Deus. Aproximou-se sozinho dele, que era o Alexandre. Adorou aquele augusto nome e saudou o sumo sacerdote, a quem ninguém havia saudado. Então os judeus se reuniram ao redor de Alexandre e elevaram a voz para desejar-lhe toda sorte de felicidade e prosperidade. Claro que o povo estava com medo, né, gente? Mas Deus falou para fazer, vamos fazer. Mas os reis da Síria e os outros grandes que o acompanhavam ficaram surpresos de tal espanto que julgaram que ele havia perdido o juízo. Enquanto os homens saudavam ele entrando na cidade e se rendiam aos pés dele e diziam palavras de júbilo para ele, felicidade, seja próspero. E ele ficou parado, a invasão parou. E os reis que estavam junto com ele, prontos para atacar, ficaram observando a atitude dele. Por que ele não está fazendo nada? Por que ele não está reagindo? Por que ele não está dando comando para o ataque? O que está acontecendo com ele? Ele enlouqueceu. Olha aí. Parmênio, que gozava de grande prestígio, perguntou como ele, que era adorado em todo o mundo, adorava o sumo sacerdote dos judeus. Não é a ele, respondeu Alexandre, que eu adoro, mas é a Deus, a quem ele e o ministro, pois quando eu ainda estava na Macedônia, olha aí o desenrolar aí, e imaginava como seria conquistar a Ásia,
Ele me apareceu em sonho com essas mesmas roupas e me ordenou, e me exortou a nada temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito de Helesponto e garantiu-me que ele estaria à frente do meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque jamais tendo visto alguém vestido dessa forma, aos que com ele me apareceu em sonho, não posso duvidar que não tenha sido por ordem de Deus que empreendi essa guerra e vencerei Dario. Destruirei o império dos persas e todas as coisas que acontecerão conforme o meu desejo. Alexandre, depois de assim ter respondido a Parmênio, abraçou o sumo sacerdote e os outros sacrificadores. Caminhou depois no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo, ofereceu sacrifícios a Deus da maneira como o sumo sacerdote lhe orientou, e o soberano mostrou-lhe em seguida o livro de Daniel, no qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que ele era esse homem de quem a profecia fazia menção. E Alexandre ficou muito contente. Quer dizer, ele estava preparado para invadir Jerusalém, mas ele tinha planos de conquistar a Pérsia. Antes dele chegar em Jerusalém, Deus dá um sonho para ele, que ele estava entrando em Jerusalém e que ele era recebido pelo próprio Deus com aquelas roupas sacerdotais, e as pessoas que estavam ao redor, os sacerdotes do templo, os oficiais do templo, espalhavam flores para que ele pudesse entrar na cidade. E aí Deus fala para o sacerdote: olha, faz exatamente do jeito que eu estou falando, hein? Manda todo mundo se vestir com as roupas do culto direitinho, e quando ele estiver entrando na cidade, espalhe as flores. Para quê? Para que ele lembre do sonho que ele teve e ele entenda que é Deus. Automaticamente, Deus fala com ele no sonho: olha, você vai ser um instrumento, você vai ser o cara que vai vencer o rei da Pérsia, você pode ir sem medo que você vai ter vitória garantida, sou eu que estou falando, pode confiar. Quando ele entra na cidade de Jerusalém, que ele vê a cena exatamente igual no sonho dele, o que ele imagina? É Deus. Do jeito que foi no sonho. Então, se do jeito que foi no sonho está acontecendo, eu entrando em Jerusalém, Deus está garantindo também que eu posso invadir a Pérsia sem medo nenhum, porque a vitória é certa. E aí ele conta isso para o sacerdote. O sacerdote pega a profecia e fala para ele: rapaz, está escrito aqui, ó, que vai ter um camarada bom pra caramba, forte, experiente, estrategista, inteligente, que vai vencer esse rei da Pérsia. Não tem a menor dúvida que esse cara é você. Pronto, fechou. Ele queria, cara. Fechou. Ele não destrói Jerusalém, ficaram amigos, em parte, né? Ficaram amigos, e ele vai cheio de coragem para vencer o rei da Pérsia, e vence. Vamos lá, página 9. Mas nem tudo são flores, chega um dia mau, e Alexandre morre. Não vai viver para semente, morre no ano de 323, e o Império Grego que ele estabeleceu, que abrangia a Grécia, o Egito e todo o Oriente Próximo, porque ele era bom para conquistar. Ele conquistou um vasto território. Ele morre. O que vai acontecer com todo esse lugar, toda essa terra que ele conquistou? Olha aí, pois é. Foi dividido entre 4 dos seus principais generais. Provavelmente o camarada não deixou filho, né? Porque teve que dividir com os outros. Ó. A Ptolomeu coube o Egito, fundando assim a dinastia Ptolomaida. A região da Síria, que abrangia Israel, ficou sob domínio de Seleuco, que começou aquela famosa dinastia dos Seleucidas. Ptolomeus e Seleucidas agora vão realizar inúmeras guerras com efeitos devastadores sobre os judeus. Por quê? Porque o judeu está no meio. Se eles entram em guerra, o judeu está no meio, o judeu vai sofrer com isso, as consequências disso. Olha aí.
E a gente vai dividir ainda esse período aí em 3 partes. Período egípcio. Foi o período mais longo dessa época. Através de uma severa luta, o Egito e a Judéia vão cair nas mãos de Ptolomeu. O conquistador foi chamado de Ptolomeu Soter, isso é, Salvador, o primeiro dessa dinastia. Embora os judeus recusassem fidelidade a ele, não tinha escolha, né, gente? A gente não quer ser fiel a você, a gente não quer aliança com você, mas não tem escolha. O cara conquistou, atacou Jerusalém e levou 100.000 judeus presos. A gente está falando de um período interbíblico, tá? E começa agora o período das revoltas e os judeus estão no meio sendo massacrados. Os governantes estão lutando entre si, os judeus estão no meio sendo massacrados. Em algum momento essa gente vai se levantar e vai gritar. Olha aí. Embora tenha sido severo com a nação judaica, depois ele se tornou amigável. O seu sucessor, Ptolomeu Filadelfo, foi mais amigável ainda. Em seu tempo, os judeus foram chamados para traduzir as suas escrituras para o grego, dando ao mundo a famosa versão Septuaginta. Ela recebeu esse nome por quê mesmo? Porque foi escrita por 72 sábios judeus. Essa se tornou conhecida como a palavra entre os não-judeus e foi a versão conhecida pelos crentes do Novo Testamento, porque a língua grega tomou conta naquele período do Novo Testamento, tá? O terceiro rei da dinastia ptolomaica também foi favorável e por isso os judeus prosperaram como nunca nesse império. Cidades como Alexandria se tornaram grandes centros de cultura judaica e eles construíram cerca de 1/3 da cidade. O quarto rei, que era Ptolomeu Filopatro, porém, devido às guerras contra Antíoco, o grande da Síria, foi hostil aos judeus. Seu principal agravo foi tentar entrar no Santo dos Santos. Ele perdeu a disputa e o rei da Síria se apossou de toda a Palestina. E aí começa o período sírio. A administração agora dos Seleucidas foi, na maioria das vezes, nociva, prejudicial para os judeus e, em alguns casos, teve sangrenta perseguição contra eles. Foi por essa época que a Palestina foi dividida em 5 províncias: Judéia, Samaria, Galiléia, Pérea e Traconites. 5 províncias. Tanto Antíoco o Grande quanto seu sucessor, Seleuco Filopatro, o nome, foram muito cruéis. Embora os judeus tenham permanecido com certas liberdades em administrar as suas próprias leis, tá? A gente vai perceber que no tempo de Jesus, por exemplo, quando Jesus vai ser julgado, existiam 2 locais de julgamento. Tinha um julgamento que era feito pelos judeus e tinha um julgamento que era feito pelo governante de Roma. Tá? Então eles procuravam não se meter nisso, deixavam os judeus resolver as suas questões, as suas leis, somente quando envolvia questões da província ou do estado referente a Roma, é que Roma entrava em cena. Mas quando eram questões próprias dos judeus, deixa que eles resolvam entre si. Então tinha 2 lugares de julgamento. Olha aí. Ajuda aí? Todavia. Logo abaixo do próprio lei. Com a ascensão de Antíoco Epifânio, esse cara foi uma peste, um reinado de terror caiu sobre eles. Ele ficou conhecido como Anticristo do Antigo Testamento. Alguém lembra o que foi que ele fez? Foi tão ruim para ele. Olha só, vamos falar aqui. Por esse tempo surgiram os helenistas, que eram um grupo que queria implantar a cultura grega entre os judeus. Os nacionalistas ortodoxos, quer dizer, aqueles judeus mais ferrenhos, mais tradicionalistas mesmo,
se opuseram e iniciaram contendas e assassinatos. Por fim, Antíoco Epifânio utilizou essa disputa para descarregar toda a sua raiva sobre eles, fazendo uma grande devastação na terra. E quando chega em 170, Jerusalém foi saqueada, os muros derrubados, o templo profanado e o povo foi submetido às mais terríveis crueldades. Houve massacre, escravidão, a religião judaica foi terminantemente proibida, o paganismo foi imposto à força. Olha só tudo que esse cara fez, hein? Uma pessoa foi encarregada de profanar o templo de Jerusalém, dedicando a Júpiter Olimpo. Todas as cópias da lei que foram encontradas foram queimadas ou desfiguradas com figuras idólatras. Olha, o povo judeu devia estar um samurai com tudo isso, hein? Seus proprietários foram assassinados, muitos judeus apostataram, quer dizer, abandonaram a fé e perseguiram os seus compatriotas. Em 168, Antíoco, olha o ápice da maldade dele, ordenou que um porco fosse oferecido sobre o altar de sacrifícios e a seguir mandou erguer uma estátua a Júpiter no lugar do altar. Nesse período ocorreu o famoso martírio dos 7 irmãos junto com a sua mãe, por se recusarem a comer carne de porco. Ele não só mandou sacrificar, como obrigou que os judeus comessem aquela carne. Para eles isso era algo abominável. Imagina bem um judeu comer carne de porco. E ele fazia isso para perturbar a vida dos judeus mesmo. Essa informação está nos escritos de Joséfo, não, né? Oi? Essas informações estão nos escritos Estão de em vários textos de Flávio Joséfo. E aí vai iniciar o período macabeu. Por quê? Os macabeus, eles não suportando mais tudo isso, toda essa afronta, esses desagravos que estavam acontecendo, eles se levantam numa grande revolta. E aí vai ter muita morte, muita violência, muito sangue. O período macabeu foi um movimento de resistência que teve origem com um sacerdote idoso de nome Matatias e se desenvolveu com seu filho Judas. Mais tarde ele foi conhecido como Judas Macabeu, derivado do termo hebraico que significa martelo. Esse foi um poderoso movimento de resistência sem paralelo dentro do povo judeu. A bravura e a fé desses homens fizeram com que eles lutassem até a morte contra o extermínio da sua crença. Eles se refugiaram nas montanhas e começaram seus ataques contra as tropas do exército seleucida. Judas, por que eles iam para as montanhas? Porque o acesso era mais difícil para os exércitos chegarem, né? Eles precisavam de cavalos para se locomover. Então esses homens conheciam aquela região como ninguém. Então eles entravam em cavernas e ficavam nas montanhas escondidos. Quando o exército passava, eles atacavam os guardas, os oficiais. Judas desenvolveu uma poderosa estratégia de guerrilhas e o seu exército cresceu muito. Muita gente se oferecia para entrar nesse exército porque era o amor à causa, tudo pela causa, para que não houvesse o extermínio da religião, da cultura. Combateu os exércitos invasores e derrotou em acirrada batalha. Várias tentativas do inimigo de vencê-los foi frustrada. Quando chega o dia 25 de dezembro, Jerusalém foi retomada e o templo rededicado. É por isso que vai começar a festa da dedicação. É nesse tempo que tem a origem dessa festa, porque eles conseguem recuperar o templo que tinha sido tomado e agora eles purificam o templo e fazem uma grande festa para poder dedicá-lo novamente a Yahvé. Embora Antíoco tenha planejado vingar-se, os reveses pelos quais passou deixaram ele extremamente doente. Conta-se que ele morreu num estado de completa loucura, também pudera, né? Para os judeus, ele é a abominação da desolação descrita pelo profeta Daniel.
E a gente pode chamar, sem dúvida alguma, de anticristo do Antigo Testamento. Com a sua morte, ele deixa o seu filho Lísias, voltou com um exército de 120.000 homens. Judas e o seu exército foram sitiados em Jerusalém e tiveram que se render. Por 120.000 homens é coisa pra caramba, né? Quando tudo parecia perdido, surge uma revolta nas regiões da Síria, que obrigou Lísias a fazer paz com os judeus e restabelecer sua religião. Tinha homem pra caramba com ele, mas aí o pessoal da Síria se levanta contra e ele vê que não tem pra ninguém e ele acaba afrouxando, não é? Com todos os altos e baixos desse governo macabeu sobre a Judéia, o poder permaneceu em suas mãos até o ano de 63. Quando a região passou a ser uma província romana, agora Roma entra em cena poderosamente. Começa o período romano. No ano de 63, Pompeu entra em Jerusalém depois de um cerco de 3 meses, fazendo da Palestina uma das províncias romanas. Como é que eram feitos os cercos naquele período? Até hoje ainda é assim. Cerca a cidade inteira, por isso o nome de cerco, e não permite